Essa mensagem é mais do que um áudio, é um legado. Hoje, no canal Exército Acolhedor, trazemos uma palavra do saudoso pastor Daniel Braz. Com base nas Escrituras Sagradas, esta mensagem é um convite à reflexão. Que o Espírito Santo fale com você, assim como falou conosco. E não se esqueça, deixe seu like, comente aqui embaixo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. E claro, se inscreva no canal Exército Acolhedor e ative o sininho para receber mais mensagens edificantes como esta. Deus te abençoe. Livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. Então Jesus disse o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então, meus irmãos, a casa que Jesus fala é a nossa vida, é o nosso coração. Cada pessoa representa uma casa. Jesus falou outras palavras, dizendo que nós viremos para ele ou para elas, para essa pessoa. Para essa pessoa que abriu seu coração para Deus e obedeceu a sua palavra. Então Jesus, nós viremos e faremos nele morada. Então a vida da pessoa se torna, depois dessa conversão, desse novo nascimento, se torna um templo do Espírito Santo. Então, meus irmãos, quando falamos da obediência, nós vamos encontrar um versículo 7. Nós estamos em Epístola de São Tiago, capítulo 4. Então o versículo 7 diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e o diabo fugirá de vós. Então, meus amigos, nós sabemos que o Satanás, ele procura matar, roubar e destruir. Quando Pedro, o apóstolo de Cristo, naquele tempo passado, negou Jesus 3 vezes, disse assim: eu não conheço, eu não sei quem ele é, eu não sei o que dizes, não conheço esse homem. Então o Satanás se aproveitou dessa parte negativa de Pedro para pedir permissão a Deus para cirandar a Pedro, como ciranda o trigo. Então Jesus tomou conhecimento e viu essa astúcia do inimigo das nossas almas. Aqui ele diz o seguinte: a palavra de Deus nos aconselha o seguinte: sujeitai-vos a Deus, obedecei a Deus, mas resistir. O inimigo das nossas almas precisa ser resistido, porque ele pode se aproveitar de um fracasso humano e procurar querer fazer como ele quis fazer com Pedro. Agora, o que é que aconteceu? É que Jesus orou a Deus por Pedro. Jesus orou, intercedeu por Pedro para que a sua fé não desfalecesse. Deus atendeu a oração de Jesus e Pedro se reconciliou e voltou e continuou sendo um verdadeiro crente, um verdadeiro servo de Deus e um verdadeiro pregador do Evangelho. Então, meus irmãos, nós nos sujeitando a Deus e obedecendo sua palavra, nós estamos garantidos, porque o Senhor vai nos acompanhar. Nós abrimos a porta do nosso coração, Ele vem para nós, para a nossa vida, faz morada na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós temos uma comunhão perfeita com Jesus, e Ele disse: eu cearei com Ele e Ele comigo. Quer dizer, ter uma comunhão perfeita para o resto da vida. Então, um dos passos principais é a obediência, quando diz sujeitai-vos, pois, a Deus. Agora, resistir o Satanás significa ainda continua sendo obediente a Deus e não obediente ao inimigo de nossas almas. Outro ponto, meus irmãos, que nós precisamos, está no versículo 10, que diz o seguinte: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, meus irmãos, a humilhação, quer dizer, nós nos humilharmos, compreender, entender a nossa dependência
a nossa fraqueza e se tornarmos totalmente dependentes do nosso Deus. Nos humilhar perante o Senhor. E o Senhor nos exaltará. Jesus disse: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então, meus amigos, para completar esta doutrina da obediência nesse versículo, eu quero lhe trazer mais um conselho divino. Está no versículo 11, você pode ler na sua Bíblia. Tiago 4:11 diz o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Você vai completar, meus irmãos, essa aproximação de Deus, essa nova vida, essa vida transformada, esta vida de uma pessoa novo nascido, renascido, sendo de novo nascido, como diz a palavra de Deus. Você vai completar esta obra. Primeiro, obedecendo a Deus, sujeitando-se a Ele, resistindo o inimigo das nossas almas. E o apóstolo São João aconselha a resistir firme na fé. Louvado seja Deus. Então a fé é uma virtude que nos ajuda a alcançar esta vitória. E também a nos chegar a Deus, como é o versículo 8, que nós estamos pregando sobre ele, conhecendo que ele também se chegará a nós, e nos humilharmos na presença do Senhor e não falarmos mal uns dos outros. Então, quero dizer para todos que estão me ouvindo, seja crente ou não crente, vamos fazer um propósito com Deus. Nós tomamos esse conselho divino, andarmos na presença do Senhor e também não falarmos mal uns dos outros. Se nós acharmos alguém em situação difícil, nós devemos chamá-lo e dar um conselho, mas não propagar as suas fraquezas. Meus irmãos, meus amigos, que Deus continue nos abençoando grandemente.